A Fórmula E vai passar por uma invasão brasileira na próxima etapa, o EP de Berlim, entre os dias 12 e 13 de julho. E eu vim comentar com vocês um pouco sobre as expectativas para o fim de semana de rodada dupla na Alemanha, em que a gente vai ter 3 pilotos do país na pista, num número realmente triplicado em relação ao que a gente tem na temporada regular, né? Meu nome é João Pedro Nascimento, como vocês já sabem, estou aqui para falar mais uma vez com vocês um pouquinho sobre a Fórmula E, tá aqui atrás. Vou convidá-los a curtirem aqui o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, pode deixar para o final, só se você gostar do que eu vou falar aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? A Fórmula E parte para Berlim na próxima etapa da temporada 2024-2025, que já tem quase o título encaminhado, né? O Oliver Rowland lidera o campeonato por ampla vantagem e conta realmente aí os dias para conseguir conquistar o seu tão sonhado primeiro título mundial, né? Mas, olhando por outro prisma, a gente também tem uma boa novidade para nós brasileiros lá no EP de Berlim, novas expectativas para o futuro que podem surgir a partir dessa prova e muita coisa também que a gente vai comentar depois que a Fórmula E sair da Alemanha, até porque só vai restar uma etapa na temporada, né? O EP de Londres, mais uma rodada dupla, para aí sim fechar de vez a régua em 2025. Nessa temporada, a Fórmula E pretende começar a próxima em dezembro desse ano, como vocês já sabem. A Fórmula E começa a temporada no fim de um ano e termina na metade do outro. Mas vamos falar sobre o que a gente realmente quer falar no vídeo de hoje. A Fórmula E tem um brasileiro titular no grid nessa temporada, Lucas de Grassi, que comanda o carro da Lola Yamaha, equipe que está na sua primeira temporada na Fórmula E. Até tem a operação, em sua operação, vários ex-funcionários da Abt, né? É Lola Yamaha Abt, então esses funcionários também participam nessa estrutura, mas o trem de força é novo, né? O carro, grande parte da equipe está pegando os sistemas da Fórmula E, não só, né, a Lola, mas a sua parceira técnica, a Yamaha também, e então é uma equipe que, desde o início do campeonato, a gente já sabia que ia andar no fundo do grid, tem muito menos experiência com esse carro do que todos os outros times. E mesmo assim, tem feito uma temporada muito surpreendente, muito surpreendente. O de Grassi já conseguiu pontuar em algumas ocasiões e foi um pódio lá em Miami. As circunstâncias realmente foram diferentes, né? Foram circunstâncias que acabaram premiando, né, o brasileiro, mas justamente porque ele conseguiu fazer um trabalho estratégico melhor do que os outros, né, que guardaram o modo ataque para uma parte final ali da corrida, em que você já não conseguia ativar e cruzar a linha de chegada com o cronômetro zerado, né, com o modo ataque totalmente usado. Ele não pode estar ativado ainda quando você cruza a linha de chegada, senão você é punido. Aconteceu com vários pilotos e o de Grassi acabou pegando um baita de um segundo lugar, um pódio que ele não conseguia desde a estreia pela Mahindra, né, há 2 temporadas, né, 3 temporadas, enfim, na temporada que terminou com o Jake Dennis campeão. Mas a questão o de Grassi não vai ser o único na pista, né? Pela primeira vez nessa temporada, teremos outros brasileiros em Berlim, começando por Sérgio Sete Câmara, reserva da Nissan, que vai assumir o carro de Norman Nato ao longo desse fim de semana. O carro que é o maior vencedor da atual temporada da Fórmula E nas mãos de Oliver Rowland, o carro que vai caminhando para o título mundial de pilotos e também briga nos mundiais de equipes e construtores. É comprovadamente um baita de um carro que só um piloto consegue tirar, né? A Nissan vive uma coisa meio Red Bull na Fórmula E, em que um piloto consegue tirar o suficiente do carro para ser campeão mundial e o outro tem dificuldade até de buscar pontos. No caso é o Norman Nato. Então o Sérgio Sete Câmara tem uma grande oportunidade nas mãos, que é substituir um piloto que não está performando e que claramente não está atingindo o que se espera dele, como Nissan, né? Levando o conjunto que tem nas mãos ao patamar máximo, né? Como tem feito inclusive o Taylor Barnard, que é piloto da McLaren, que é cliente Nissan e tem conseguido tirar muito mais do carro do que o Norman Nato. Então o Sete Câmara tem uma grande oportunidade, que é conseguir mostrar para a Nissan e para o paddock da Fórmula E num todo que, com carro competitivo nas mãos, eu consigo performar, tá? Porque ao longo de todo o tempo que o Sete Câmara esteve na Fórmula E, ele nunca teve carro para isso. Sempre teve carro para brigar ali para
tentar pontuar, para sair do fundo do grid, né, ali na Dragon Pass, que depois na Neo, que depois virou ERT, nunca teve carro para brigar por isso, né? E o Dan Tickton é uma prova de que talvez o Sete Câmara tenha esse potencial escondido aí, e não tão escondido assim, porque a gente já viu, né, algumas boas apresentações dele, que sempre sofreu, né, com esses carros muito complicados, assim como o Tickton. E aí agora o Tickton tem um carro competente, né? Ele não só foi ao pódio nessa temporada, como agora na última etapa no EP de Jakarta, o Tickton venceu pela primeira vez na Fórmula E. Quem sabe o que o Sete Câmara poderia estar fazendo nesse carro? Porque o David Beckman não tá tirando nada nem perto do Dan Tickton. E o Sete Câmara andava próximo do Dan Tickton sempre na época em que eles foram companheiros de equipe. Então é uma grande oportunidade para mostrar que, olha, eu também tô aqui, tá? Se tiver um carro bom na minha mão, eu vou brigar lá na frente, eu vou brigar por pódio, eu vou tentar vencer. É uma situação difícil. É a primeira oportunidade do Sete Câmara com esse carro em um sistema competitivo, né, em um cenário competitivo. Vai ser a primeira oportunidade do Sete Câmara com o Pit Boost. O Pit Boost entrou nessa temporada, né? Então, na temporada passada, em que ele ainda era titular, ainda não tinha esse sistema. E o próprio carro, o próprio GM3 Evo, que ele obviamente já usou, já testou, né, lá nos testes privados da Nissan, lá, principalmente na França, mas é aquela coisa, né? Para você andar num cenário competitivo, para você realmente competir com quem tá com esse carro o ano inteiro, isso vai te trazer, obviamente, dificuldades. Mas grande oportunidade para o Sete Câmara para mostrar trabalho, mostrar desempenho e pensar também no futuro dele na Fórmula E, uma possível volta para a temporada que vem. Quem sabe na própria Nissan, né? Que é, obviamente, o grande bicho-papão dessa temporada. É uma possibilidade. E pra gente finalizar, Felipe Drugovich, sim, vai estrear na Fórmula E, o reserva da Aston Martin, campeão da Fórmula 2, vai estrear na Fórmula E, vai andar pela Mahindra, da mesma forma que o Norman Nato vai ter que partir lá pro WEC, né? Vai disputar as 6 horas de São Paulo do WEC, por isso o Sete Câmara vai assumir o carro da Nissan, o Nick DeVries fará o mesmo pela Toyota. Então, vai ser o momento aí do Drugovich conseguir estrear, vai estrear pela Mahindra, um carro que tem brigado por pódios, um carro que brigou pela vitória em Jakarta com os dois pilotos. Brigou pela vitória com o Nick DeVries, né, que acabou punido por uma manobra bizarra em cima do Jake Dennis, depois teve problemas, e depois brigou pela vitória com o Eduardo Mortara, que não conseguiu atacar o Dan Tickton, mas terminou em segundo. Então, carro competitivo nas mãos também para o Drugovich, que vai sofrer de tudo aquilo que eu também falei em relação ao Sete Câmara, só que até mais, né? Nunca andou no Gen 3 Evo, num cenário competitivo, né? No fim de semana de competição, né? Nunca fez ali a recarga do Pit Boost, principalmente em ambiente de corrida. Então são vários desafios que o Drugovich vai ter que encarar, mas a gente sabe que é um piloto arrojado, rápido e principalmente que aprende muito rapidamente. É um cara que chamou muita atenção da Fórmula E nos testes que fez pela Maserati, agradou muito, mostrou desempenho e vontade de ser rápido, né? E não só de fazer as voltinhas ali no teste e acabou. Então, grande oportunidade também para o Drugovich, coincidentemente, curiosamente, o único brasileiro que não vai ter um carro realmente competitivo, né, para brigar lá na frente nessa corrida vai ser o titular, que é o Lucas de Grassi. Os dois que estão entrando para substituir vão sim ter carros competitivos nas mãos e a gente espera grandes desempenhos dos brasileiros lá em Berlim. E a invasão continua, tá? Porque eu, JP Nascimento, estarei lá. Vou cobrir o EP de Berlim em loco, vou trazer tudo ao vivo pra vocês aqui no Grande Prêmio, que vai fazer, obviamente, a transmissão ao vivo e com imagens, como a gente faz a temporada toda da Fórmula E, beleza? Não se esqueça, acompanhe com a gente EP de Berlim entre os dias 11 e 13 de julho, com cobertura em loco. Estarei lá na Alemanha pra trazer tudo que a gente tiver, não só do fim de semana, mas também do teste de novatos. 3 brasileiros na pista, quero saber de vocês, aonde cada um deles vai terminar? Deixe aqui nos comentários que na semana que vem eu tô de volta, valeu? Grande abraço!